Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Confirmando a vocação e a eleição. O texto lido é uma exortação do apóstolo Pedro aos cristãos da Ásia Menor e de todas as épocas a viverem uma vida de consagração e santidade ao Senhor. Ele fala da necessidade da prática da verdade fiel em face do engano trazido pelos falsos mestres que entravam sorrateiramente nas igrejas, disseminando suas heresias malignas. Isso acontecia no passado e acontece também nos nossos dias. Pedro desejava ver o progresso espiritual daqueles irmãos, mas para que isso acontecesse, eles precisavam se esforçar diligentemente para sair da carnalidade, buscar ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer-lhe às instruções. A grande ênfase do texto é mostrar que os eficazmente alcançados são eleitos e vocacionados não só para a salvação, mas para uma vida de santidade e testemunho verdadeiros. Aliás, o testemunho e a santidade testificam de uma salvação genuína que aconteceu. A salvação ela é de graça e pela graça, todos sabemos disso. A única ação efetiva do homem no que tange a obter a salvação é crer somente, crer no Cristo, recebê-lo e confessá-lo como Senhor e Salvador. Contudo, para receber as bênçãos de Deus já ordenadas, é necessário viver de acordo com as instruções dadas pelo Senhor na Bíblia Sagrada, nosso único manual de fé e prática. O problema é que há dentro de nós uma guerra civil da velha natureza com a nova natureza recriada pelo Espírito de Deus. A natureza que mais alimentarmos sairá vencedora dessa guerra. O Espírito de Deus tem zelo por nós e deseja que completemos vitoriosos a carreira que nos está proposta. Não conseguimos ser santificados na força da carne, cumprindo regras impostas, mas quando nos deixamos persuadir pelos apelos do Espírito Santo em nosso coração, a santificação começa a fluir. Não há atalhos para a santificação, portanto, mãos à obra. O texto todo traz uma revelação, uma instrução e o resultado da prática delas. A revelação: os eficazmente alcançados já receberam o que necessitam. Pelo seu divino poder, o Senhor já nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Como entender essa afirmação? Somos capacitados pela ação do Espírito Santo a praticar aquilo que a Bíblia ordena, mesmo quando achamos que pelo nosso temperamento não conseguiremos. O Senhor nos chamou para a sua própria glória e virtude e alcançamos isso pelo conhecimento experiencial de Deus, não pela religiosidade de fachada. Por isso, põe a palavra à prova e não resista à voz do Espírito Santo quando ele o persuade e constrange a obedecer ao que Deus determina. Os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador.
A capacitação recebida de Deus não diz respeito só às coisas práticas da vida, mas também à piedade, às coisas espirituais, a um viver de modo digno da vocação para a qual fomos chamados. A instrução. A prática da palavra de Deus leva a uma vida de santidade e confirma tanto a eleição quanto a vocação. Aqui o apóstolo Pedro torna-se extremamente prático em sua instrução. Para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, precisamos primeiro nos esforçar para fazer as seguintes associações: a fé com a virtude, que é a bondade moral que Paulo chama de benignidade; a virtude com o conhecimento com o domínio próprio com a perseverança com a piedade, compaixão, a piedade com a fraternidade, que é a comunhão, e a fraternidade com o amor, que é o fim e auge do crescimento espiritual. Precisamos procurar nos esforçar diligentemente, com muito empenho, para confirmar a nossa vocação e eleição. De que modo? O testemunho pessoal do crente é mais eloquente que qualquer sermão, por mais bem elaborado que ele seja. Para que esse testemunho aconteça, precisamos nos esforçar para seguir os comandos do Espírito Santo dentro de nós, se é que o temos. A vocação para a santidade e a eleição como participantes da família de Deus são confirmadas pelo nosso testemunho pessoal. Finalmente, os resultados da revelação e da prática da instrução recebida. Uma vida frutífera e sem tropeços. Passamos a nos tornar ativos na obra de Deus e frutíferos no conhecimento de Jesus Cristo à medida que a prática dessas instruções vai aumentando em nós. Os que se tornam praticantes da palavra não tropeçam em tempo algum. Isto não significa impecabilidade, mas uma vida de testemunho. O Senhor nos revela através do apóstolo Pedro que tudo o que precisamos para a vida prática e para a vida espiritual já nos foi doado. São as suas grandes e muito preciosas promessas para nós. É como se fosse depositado numa conta aberta por Deus para nós, nas regiões celestes, tudo o que precisamos depois da salvação. É só nos habilitar através da obediência, que é a senha nossa de acesso para sacar o que já é nosso em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a seguir testemunhando fielmente a respeito dele. Amém.